Nós vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirar bem profundamente. E vamos mentalizar Jesus, o nosso Mestre, junto com Maria, junto com toda essa espiritualidade amiga que nos auxilia, do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz. E vamos assim, cumprimentando Ruiz, o nosso dirigente do Pingo de Luz, cumprimentando Maria do Rosário, o Zé, o Caboclo, o Lula, e todos os mentores que trabalham com os médiuns na sala de assistência. E formamos uma corrente luminosa. O nosso lar é iluminado neste momento de muito rosa. Essa brisa, essa energia que entra como uma brisa rosa, trazendo toda a amorosidade, todo o acolhimento desses irmãos tão queridos. O nosso lar agora é envolvido em muito azul. E esse azul traz a calma, a serenidade. O nosso lar é envolvido em muito amarelo. Esse amarelo nos envolve para que possamos abrir os nossos pensamentos, para que possamos expandir esse entendimento maior. E sentindo cada vez mais essa espiritualidade, sentindo o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que nos abraça, um abraço de muita fraternidade, com uma alegria imensa. O nosso lar, aonde estamos, se transforma em amor, em muito amor. E é esse amor que nos liga cada vez mais a toda a espiritualidade amiga, nos liga a Maria, essa mãe tão amada, nos liga intensamente a Jesus, o nosso Mestre, que nos acolhe, que nos fortalece, que nos abençoa. E sentindo as bênçãos de Jesus, nós vamos ao Pai Criador, agradecidos. Esta oportunidade que temos de estarmos aqui unidos, num só pensamento, de aprender, de trocarmos, de nos fortalecer. E com uma gratidão imensa ao Pai, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que possamos ter um acolhimento de amor, de muita paz, de muita serenidade, envolvendo toda a sala
de assistência espiritual, nesse mesmo amor, envolvendo a cada trabalhador. Em muito amor e muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom encontro para vocês. Vamos para Obrigada. agora, tá bom? Trabalho. Excelente trabalho para vocês. Obrigada. Eles já estão indo. Vocês compreendem bem essa... Antes, a gente vai conversar. É para que eles tenham todo o tempo da troca desta sala. Como acontece no plano espiritual? Vocês têm uma ideia do que acontece agora nesse momento? Nós fizemos uma elevação, que nós falamos. Nós fizemos... O que significa essa elevação? Nós fizemos uma ligação com um plano superior. Ok. Ainda está aí? Deixa eu ver se eu mando um recado aqui. Foi, já foi. Já foi. Então, assim, nós estamos ligados, nós somos uma casa espírita que trabalhamos online, somos ligados ao Hospital Santa Cruz, que fica na Colônia de Lázaro, e dentro do Hospital Santa Cruz se formou uma sala do Pingo de Luz, onde nós trabalhamos. Como que isso ocorre, né? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, acho que na cabeça, né, das pessoas tem como que isso acontece? Não é um passe de mágica. Ou vocês não têm essa dúvida? Me contem. Então, na verdade, o que acontece é toda uma organização, porque lá no plano espiritual, cada sessão cuida de uma parte. Então, nesse ponto, eles são muito bem organizados. E o Pingo de Luz acontece a mesma coisa. Tem uma sessão só para ele, lá no plano espiritual. Então, deve ser um trabalho fantástico, essa organização, o preparo antes do horário, porque eles têm um horário. Então, se passar do horário, aí atrapalha uma outra sessão. Então, um outro lugar que está preparado para tal hora. Então, eles são bem regrados com questão de horário. Eles têm critério. A gente não pode, por exemplo, assim, hoje vamos ficar aqui conversando, vamos só entrar às 9. Não, então não vamos fazer. Não. Hora certa, né? Nós temos horário para iniciar, né, e para terminarmos. Por quê? Porque o plano espiritual ele não vai ficar 24 horas por dia. À disposição da gente também, né? Exatamente. Ele fica assim, quando a gente fala assim, essa disposição de nós, a gente precisa interpretar assim. Eles estão sempre prontos a nos auxiliar. Mas o que nós vamos estar fazendo? Que nem você falou assim, você não iniciou a conversa. Não, eu iniciei a conversa, porque isso é importante, este entendimento. Eu acho... A gente compreender como funciona esse lado. Você tem 2 grupos. A gente fica conversando, e aí, o que você quer dizer, Valéria? Eu quero dizer que vocês estão recebendo, nesse momento, todo o auxílio. Valéria, mas isso é por doação do ectoplasma dos médiuns para que as entidades do plano trabalhem conosco, né? Quando a gente está dentro de uma casa espírita presencial, a gente trabalha com ectoplasma e com magnetismo. Os 2 são diferentes. Né? E a gente faz essa junção. Quando a gente está online, a gente não doa a quantidade que a gente doaria se a gente estivesse presencial, mas a gente faz uma boa doação. Eles retiram
e vão fazendo toda a assistência daquelas pessoas que estão inscritas no Pingo de Luz, né? E aí você fala assim, por que tem que ter uma ficha? Porque está tudo lá registrado. Ah, esse registro é para quem? Principalmente para eles. Ah, mas eles necessitam. Eles necessitam, porque tudo é catalogado. Então, muitas vezes, você fala, mas eu vou fazer uma ficha, vocês não podem. Não, a gente precisa dessa ficha, porque ali está tudo anotado. Tudo que é verificado. Valéria, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente fez uma ficha, né? A gente estava com aquela situação, por exemplo, descreveu lá tudo que tem de problema, né? E aí, tem alguma alteração, ou você tem alguma coisa a mais? É necessário a gente informar, ou eles já no tratamento, eles sabem? Eles sabem, porque a gente faz grupo único. Então, as fichas de todas as pessoas que estão em assistência são analisadas pelo plano espiritual. Entendeu? Então, assim, não há necessidade. Só se a pessoa quiser lá e refazer, colocar um adendo, mas senão vai ter que fazer outra ficha, porque a gente nem fez esse complemento. Tá? Eu vou começar, quando eu estiver aqui, eu vou conversar com o Sérgio também, para a gente ir para a Rê, a gente ir conversando, mostrando um pouco deste lado como funciona. Eu sei que vocês têm uma curiosidade. Aos poucos a gente vai abrindo. Não existe mistério, não existe varinha de condão. Aqueles que ficam comigo muito tempo nas vibrações, eu sempre falo isso. Existe, sim, muito estudo, e a gente fala assim, a gente precisa realmente estudar, muito coração. A gente agradece muito a oportunidade que cada um nos dá do trabalho, porque sem essa oportunidade nós não teríamos como trabalhar, e muita gratidão a essa espiritualidade que tanto nos ajuda. Então, assim, vamos fazendo, pode fazer as perguntas depois, mas vamos conversar um pouco, já abrir o coração. Essa página eu achei muito interessante. Mensageiro da vida. O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. É Joana de Ângeles nos dizendo. Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo, né? E aí? Temos medo? Muito, porque a gente não, a gente desconhece, a gente não sabe o que nos espera. Então, Pois é. Rola uma certa, não é bem um medo, o medo é uma forma de, só um nome, na verdade, porque o que a gente tem mesmo, a gente é desconfiado, a gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente, por exemplo, aquela pessoa que, muitos espíritos, porque eu vou entrar um pouquinho quando eu fazia mediunidade, porque eu era orientadora, eu não era médium, eu não tinha essa vocação. E aí, durante as aulas, a professora, os professores falavam para a gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Muitos espíritos vêm aqui, através dos médiums, porque eles não sabem o que está acontecendo. Então, o medo, na verdade, ele não existe um medo. É uma insegurança, uma desconfiança, é como se fosse um gatilho. Peraí. O medo é que eu não consigo ver. Exato. Mas eu sinto. Exato. É isso mesmo. Esse é o medo. Na verdade, o medo, ele não existe. É uma forma da gente nomear o desconhecido. E me diz uma coisa, vamos lá, vamos buscar essa linha de raciocínio. A gente não tem esse conhecimento, ele é o nosso desconhecido,
E quando o medo começa na gente? Que nem, ó, eu vou ler um pouco aqui. O medo é um fator prejudicial ao nosso equilíbrio psíquico. Por que será? Porque como que a gente fica o nosso psiquismo? Como Porque que fica o medo nosso... tira a gente do centro, o medo desestabiliza, a gente Desequilibra. fica... É isso, sai completamente fora do centro. E aí, assim, e por que ele desequilibra? Qual é a sensação quando a gente tem medo? O que a gente não conhece, é algo que é desconhecido nosso, é algo que a gente não quer passar. Ah, eu já ouvi falar, eu já passei isso. É uma recordação que a gente tem lá dentro, que a gente está lá no nosso inconsciente e a gente não sabe. Porque às vezes a gente nem explica o nosso medo. Né? Sim. A gente sente medo, mas a gente vai, mas por que eu tenho medo? Isso nunca aconteceu isso comigo. Por que eu tenho medo, afinal? Tipo, e aí? Como assim? Porque assim, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu só vou terminar para a gente não se perder aqui e a gente volta no raciocínio. O medo é um fator prejudicial ao nosso equilíbrio psíquico, em nada cooperando para a recuperação da saúde, quando não agravando as enfermidades. Precisamos adoecer para tornar ao equilíbrio e valorizar a vida, a saúde e a própria existência. As enfermidades são mensageiras da vida, a serviço da própria vida. Têm a missão de restaurar nosso equilíbrio para evitar exatamente a morte. Se você não adoecesse, jamais perceberia os próprios desequilíbrios e não teria meio de corrigi-los. A enfermidade não é dama de companhia da morte. Por favor, rejeite logo essa ideia da sua mente. Se você cultivar o medo de morrer por conta de suas doenças, correrá sério risco de agravá-las, tornando muito difícil qualquer medida de cura em seu benefício. É claro que um dia haveremos de deixar este planeta. A experiência física é transitória. Não morreremos, na verdade, apenas mudaremos de endereço e vamos para uma das moradas existentes na casa do Pai, como esclareceu Jesus. Não podemos, no entanto, associar doença com morte, pois se agirmos assim, estaremos dificultando qualquer chance de restauração de nossas forças. Inúmeras pessoas que há anos se tratam de doenças tidas como incuráveis vieram a desencarnar por motivos outros, como uma queda em plena porta de casa, um acidente automobilístico, uma bala perdida. Se cultivar o medo, tenha certeza de que você poderá antecipar seu regresso ao mundo espiritual. E isso não é boa notícia, pois tanto lá como cá, ninguém aprecia receber visita antes da hora marcada. Por isso, combata o medo com as armas da coragem e da fé. Narra o Evangelho que Jesus andou sobre as águas do mar. Pedro, seu discípulo, que presenciava a cena, tocado de admiração, também desejou fazer o mesmo. Jesus o convida para também andar sobre as águas. Pedro tenta, desce do barco e dá alguns passos ao encontro do mestre. Mas, quando veio o vento forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Jesus o salva, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? A doença pode ser o vento forte que hoje balança a sua vida e faz nascer o medo, a dúvida e o temor. O medo faz com que você afunde nas águas das provações. Porém, a fé, a certeza da vitória, a crença na cura farão com que você ande seguro sobre as águas das dificuldades. Jamais pense que a enfermidade seja a porta-voz da morte. Retire, com firmeza, essa ideia da mente, como quem não admite comida envenenada em seu prato. A doença tem por objetivo trazê-lo de volta ao equilíbrio. E, a menos que você não queira se desapegar dos seus desequilíbrios, a cura é perfeitamente possível em qualquer tipo de doença.
Não existe no dicionário de Deus a palavra incurável. Interessante essa página, não é? Uhum, Muito. bastante. Então, vamos lá? Vamos falar um pouco desse medo? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Sim. Né? E aí, assim, nós temos medo de nós? De nós? É. Nossa, Das se a nossas gente entrar atitudes? numa loucura de perder a estribeira e começar a ter um ataque de loucura, isso, Do que a gente se a fala. pessoa, né, pode ser. E aí, Sim, assim, a gente tem Sair do medo, sim. controle, né? Né, Marília? Sair do Sim, controle exatamente. por algum motivo, por que a gente sairia do controle? eu não sei. Boa pergunta, né? Porque alguém ou alguma coisa ou alguém tirou a gente do nosso eixo. Do prumo, né? Exato. E aí a gente acaba, porque aí, além do medo, entra a dúvida, entra a Entra o desequilíbrio, insegurança. entra Então, o assim, desequilíbrio, né? exatamente. E aí abre portas para espíritos que estão na mesma pegada, na mesma sintonia, aproveitarem a deixa. Sim, a gente tem esse lado, né, que é verdadeiro, realmente, a gente abre as brechas, mas com o desequilíbrio psíquico, a gente abre a brecha também para a gente prejudicar a nossa saúde. Sim. E, às vezes, agravando até as nossas enfermidades. Muitas vezes a gente vai de um polo ao outro, né? Ah, se eu me desequilibro psiquicamente, eu acabo me envolvendo espiritualmente, tendo problemas espirituais. Pode acontecer? Pode. Pode. Pode acontecer um problema físico? Pode. Pode. Pode acontecer os dois? Pode. Pode. E aí você fala assim, nossa, mas... E aí eu vou ficar com medo, então como que eu vou viver? Eu vou reviver Mas quanto tempo... Desculpa, quanto tempo a pessoa... Porque a gente, às vezes, se desequilibra, mas rapidamente a gente retorna, volta. Um desequilíbrio, Leda, para afetar o físico, você vai ter que ir se desequilibrando durante bastante tempo. Não é de um dia para o outro. Esse desequilíbrio, o corpo funciona perfeitamente, a criação de Deus é perfeita, esse maquinário, né? Então, a gente tem que ir se desgastando, e aí a gente tem que lembrar uma coisa, a nossa doença, ela não começa no físico, ela começa nos outros corpos, no perispírito, aí vai para o duplo, até chegar no corpo físico. No físico. Então, se a gente for parar para pensar, né, a gente necessita de bastante coisa para que a gente se desequilibre. Mas também não precisa ser um desequilíbrio grande, mas pode ser a junção de diversos desequilíbrios. Sim. Aí faz uma somatória que aí traz realmente toda essa desarmonia. Aí você pode me perguntar assim, mas e as crianças que nascem? Aí eles trouxeram essa marca do perispírito de outras vidas. E aquelas crianças que têm pouco tempo na vida, está fazendo uma reencarnação completiva. Um resgate. Está completando aquele pedaço que não conseguiu completar por algum motivo. Tá, entendi. Abreviou, se desencarna, ainda tinha um tempo de queima energética, reencarna, vive algum tempo, mas tinha essa... A minha primeira netinha nasceu, viveu 5 dias e desencarnou. Então, era o que a gente fala de uma reencarnação completiva. Aí você fala, por quê? Aí tem um leque. Aí a gente precisa, não dá para a gente sentar e falar assim, olha, foi por causa disso, por causa daquilo. Não existe, a gente precisa, é individual. A história
é de cada um de nós temos a nossa ficha no plano espiritual. Lembra que eu falei, a gente precisa preencher ficha e tal? Então, nós temos a nossa ficha de todas as nossas encarnações no plano espiritual. Né? E aí, quando se puxa, aí você vai saber o porquê daquilo. Nossa, e deve ser muita, mas muita ficha. É uma ficha de quilômetros. Temos um caderninho. Mas vocês compreenderam isso? Aí, assim, o que faz o medo? O medo aprisiona, o medo não faz com que a gente ande, a gente deixa de viver muitas vezes. Mas qual é o contrário do medo? Contrário do medo? A pessoa que não tem medo, ela é destemida, né? Ela corajosa, né? Sei. Travou. Ela é destemida, está travada você, Glaucio, volte, aí você termina. Ela é corajosa, né? E aí, assim, vamos ver o que significa essa coragem? Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência do medo e sem a ação e pesar deste. A gente vai sentir medo, mas a gente não vai ficar o quê? Refém do medo. Refém dele. Né? Mas tem vários tipos de medo, né? Como você está falando. Tem aquele medo que vai nos impulsionar, tipo, um exemplo assim, falar em público. Qualquer palestrante, por mais experiente que ele seja, ele tem aquela ainda, né? Aquele friozinho na barriga. Exatamente, porque se você vai dar conta, né? Se você vai lembrar, enfim, né? Mas você faz, né? Você não deixa aquilo te dominar. Mas aí se você se recolhe também, não fala mais em público, não fala com mais ninguém, aí te paralisa, né? Porque Mas muitas vezes o medo serve para proteger, em alguns casos, né? Vamos lembrar Sérgio Leme. Isso daí seria medo ou orgulho? Também. Orgulho. Não posso errar. Será que eu vou dar conta, né? Vão falar de mim, vão rir de mim, vou falar errado, vou me atrapalhar. Então, assim, Isso é orgulho. Vamos lá, nós temos um medo de sermos julgados e isso fazer que pudesse disparar o nosso orgulho. E como que nós ficaríamos? Tudo bem, é verdade. Né? Aí, se eu não tivesse, se eu conseguisse trabalhar esse meu orgulho, a minha autoestima, eu conseguiria vencer o medo. Eu conseguiria ter essa coragem, essa capacidade de agir, sim, apesar do meu receio, do meu medo, mas eu faria. Se você trabalhar como você está falando, trabalhar o medo, se preparar, né? Aí você vai vencer nesse pedaço, nessa coisa. Então, a Renata, ela trouxe um exemplo que, olha, se eu for falar em público, coraçãozinho, né? Porque realmente bate. Aí, assim, se eu trabalhar, quando eu falo do orgulho, não é para cutucar, somos todos nós. Porque, assim, quando a gente se expõe, somos julgados. O julgamento faz parte. Faz parte do dia a dia. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Tanto elogio como crítica. Então, é para as duas coisas. Se estamos conscientes de que aquilo é positivo, é bom, traz um objetivo nobre, se a pessoa não gostou, a gente vai compreender que ela não está no mesmo patamar que a gente. Não que a gente esteja evoluído, mas que ela ainda não conseguiu compreender e eu também não consegui compreender ela. Mas eu fiz o meu melhor, então esse sentimento não vai existir. Agora, quando eu não faço, quando eu pego aquilo como uma dor, eu me questiono, eu me culpo, aí vem todos esses sentimentos. Né? Vem essa tempestade psíquica. Né? Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu poderia ter feito...
era melhor nem falar. Então, era melhor ter ficado quietinho, porque assim eu não vou falar mais. E muitas vezes, o que nós vamos fazendo? A gente vai se omitindo. A gente vai deixando de ser a gente mesmo. Por causa dos nossos medos, porque nós estamos o quê? Aprisionados nele. O medo aprisiona, ele vai travando. Se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. Se eu fizer aquilo, pode acontecer aquilo outro. Pode acontecer um monte de coisa. Pode também não acontecer nada. Se eu acreditar, se eu tiver fé, não vai me ajudar? O que vocês acham? É difícil a minha ideia, a minha linha de conduta? Eu acho que depende do medo. Às vezes, por exemplo, às vezes você tem um medo que não tem, assim, quer dizer, se você não aceitar a doutrina espírita, você não sabe nem não tem uma razão, né? Então, por exemplo, eu tenho, como eu já falei aqui para vocês, eu tenho medo de lugar muito fechado, elevador, eu não me sinto bem, né? E eu tenho medo de ficar presa, né? Você tem claustrofobia, né? Você sempre falou isso. E assim, isso é uma coisa que eu tenho. Eu passei por alguma coisa nessa vida? Não passei. Quer dizer, eu me enrolei no cordão umbilical para nascer, acho que deve ter sido apertado, né? Mas, enfim, complicado. Mas, assim, eu não passei alguma coisa assim muito, né? Tem gente que fala assim, eu tenho medo de pegar a estrada porque eu sofri um acidente. Então, se for assim, bom, tem uma referência. E eu acho que tem medos que são mais difíceis de você controlar porque eles têm essa origem aí, né? Quer dizer, é uma busca maior para por mais que você por mais que você tenha que dizer fé ou ter sempre dá aquela sensação inexplicável, né? Aquela eu mesma tenho, assim, eu vejo que eu tenho. Então, assim, eu acho que dependendo do medo é difícil, não é a mesma linha que dá para seguir. Não sei se eu entendi o que você quer dizer, assim, para cada um vai ser diferente realmente, né? O meu medo é diferente do seu medo, que é diferente da Renata, que é diferente da Leda, da Maria, da Dona Isaura, da Dona Naí. Mas, se a gente parar para pensar, o que nos leva ao medo? O que eu não consigo enxergar? Porque no momento que eu sinto medo, qual é o meu pensamento? Qual é o meu sentimento? De que aquilo vai me fazer mal, ou de que eu vou sofrer alguma coisa, algum acidente. E aí é esse gatilho que dá o medo. Aí nós podemos falar assim, então a força do meu pensamento me faz criar e alimentar com isso. Se eu me encher de coragem e modificar tudo isso? A gente vai começar a inverter. É um começo. Mas é aquela coisa assim, que nem a Glaucia. Entre subir 30 andares já a pé e entrar sozinha no elevador, aí eu vou entrar dentro do elevador e vai dar tudo certo. E ainda fala, né? Querer é poder, e eu posso. Então, tô lá, Deus, junto contigo e vamos embora. Subir os 30 andares. Não é verdade, Glaucio? Consegue? Porque subir 30 andares vem, né? Subir 1, 2, não, vou de pezinho mesmo, faz bem, ainda faço mais de 30 andares, você vai vencer. Né? A coragem vai vir, porque, preciso, tenho tempo, e assim que nós vamos vencendo.
vencendo a nós mesmos, vencendo essa nossa dificuldade, deixando de ficar paralisado e desenvolvendo o quê? A nossa fé. Porque se Deus é misericórdia, fecha um pouquinho os olhos, todo mundo. Vamos fazer esse exercício. Fecha os olhos. Para e pensa quanta coisa boa aconteceu nas nossas vidas, desde que a gente nasceu até agora. Foram coisas de muita alegria, de muito aprendizado. E quando eu falo aprendizado, são aqueles momentos que a gente aprende. Às vezes a gente vai sentir sufoco, mas a gente aprendeu alguma coisa. Mas olha como crescemos, como evoluímos até agora. Olha os nossos medos, como fomos vencendo aos poucos. Aconteceu ou não aconteceu? Sim. Muita coisa. Aconteceu. Muita coisa. Se estivéssemos lá quando éramos criança, muitas vezes ficaríamos sentados chorando, tentando a solução, não é verdade? Sim. Uhum. E nós não arregaçamos as mangas e fomos à luta? Sim. 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 Então nós temos a coragem. Ela existe dentro de nós. Só que às vezes a gente não quer ver. A gente prefere ficar ali quietinha. Eu tenho medo. Não, a gente não tem mais medo. Não é aquele monstro mais. Ele já, dentro de nós, já existe uma coragem muito grande. Uma fé muito grande. Oi, Renata. Pensando que, às vezes, o medo é quando a gente não conhece as nossas próprias habilidades. Né? A gente não acha que não vai ser capaz de fazer alguma coisa, que não vai dar conta. Coisas simples. Será que eu vou aprender essa matéria? Né? Se a gente compara, quando a gente entra, por exemplo, na faculdade, você é de um jeito. Quando você termina a faculdade, você já vai descobrindo outras habilidades e vai construindo isso, né? E aí, quando você vê, nossa, como é que foi, né? Como é que isso aconteceu? Você foi descobrindo as coisas. Agora, se você trava, não vai descobrir nada. Aquele medo vai te dominar e você não sai do lugar, né? Mas aí, a partir do momento que você vai se conhecendo, você vai se permitindo isso, você vai arriscando, né? E vai. As coisas vão fluir, né? Vai seguir um fluxo. Sim. E é o fluxo que a gente, provavelmente, é o fluxo que a gente precisa dele para evoluir. Ai, tô vendo vocês muito pensativos. Mas é profundo. Está todo mundo pensando nos medos que a gente está. Todo mundo, cada um pensando nos medos aqui. Será que eu tenho medo disso, daquilo outro? Olha, eu queria... E o medo... assim, e a questão do medo de amar? Né? Eu me pergunto por que o ser humano vem, né? Essa dificuldade. Então, assim, é uma trava, né? É um da outra, assim, que tem determinada pessoa, né? Às vezes por fatos que ocorreram ou nem aconteceu nada nessa vida, né? E ela já vem com aquele receio com aquela pessoa e ela não consegue levar aquilo adiante. Quer dizer, parece que a pessoa já vem com uma trava, né? Isso cairia nessa mesma, né? Lógico, se a pessoa tiver coragem e fé, mas será que isso já não é uma assim, como pude explicar? Afinidade, isso já não é espíritos afins, uma conexão, um reconhecimento de alma, por exemplo. Você tem medo daquela pessoa,
Porque no final alguma coisa te faz, a tua alma tá tendo alguma referência com aquela pessoa, ou é uma absoluta falta de coragem, né? Não, eu acho que assim, a gente não pode colocar, colocar as coisas estanques, né? Isso é aquilo. Não, não tem, a gente não tem como, né? Seria muito duro fazer isso. Mas vamos lá, vamos parar para pensar, né? Vamos ver, o Evangelho nos fala muito disso, né? O parentesco sanguíneo e o parentesco espiritual. Tem pessoas que a gente não tem nenhuma ligação, mas é como se vivêssemos a vida inteira com ela. Só de olhar a primeira vez dá aquela sensação boa, positiva, você quer estar do lado, você conversa. A afinidade é tão grande que os assuntos são os mesmos, os pensamentos não são idênticos, porque não existe, né, ninguém é idêntico, né? Existem algumas diferenças, mas não existem contrariedades. Existe uma afinidade muito grande. E tem aqueles que são os nossos entes queridos que a gente vive se cutucando, né? Que a gente fala assim, eu não consigo amar. E Jesus mesmo, no Evangelho, ele fala, você não vai amar o seu inimigo como você ama o seu amigo. Você já não desejando mal, não fazendo coisas más para ele, já é uma grande coisa. Vai chegar um momento que você vai vibrar por ele. E aí você começa a cicatrizar. Mas, assim, o que eu vejo quando as pessoas entram com esse sentimento que eu não consigo, é uma pergunta que hoje a gente já consegue, depois dos livros que a gente tem estudado, a pessoa consegue amar a si própria? Ela conhece esse amor? Porque, assim, nós não conhecemos esse amor, sabe, Glaucia? O amor mais próximo que nós temos de um amor pleno é o amor de mãe. O amor de mãe é dado pela espiritualidade como o amor mais pleno que nós temos. O amor de homem e mulher, a gente está muito distante, porque muitas vezes nós temos ainda a possibilidade a sermos extremamente possessivos, né? E não trabalharmos esses sentimentos. Alguns claramente, outros totalmente no inconsciente, achando que não acontece, mas acontece. Então, a espiritualidade sempre nos fala que o amor mais pleno é o de mãe. Ah, mas todos os filhos e todas as mães se amam? Não. Porque, às vezes, existem os dois lados que tem a interferência, mas foi o amor que a gente veio para treinar. É isso que eles querem dizer. Para ser pleno, para ser aquela coisa mais leve, mais fluídica. Os outros é um amor que ainda cobra, um amor que ainda espera. Deu para entender ou compliquei mais? Né? Então, assim, quando as pessoas falam assim, eu não consigo amar, hoje a gente fala assim, mas você consegue se amar? Você consegue se entender? Você consegue se acolher? Ou você está vendo o outro primeiro? Porque o nosso objetivo principal é esse, é a gente se conhecer. É a gente fazer por nós esse autoconhecimento, esse autoburilamento, para depois a gente conseguir fazer para o outro. Porque quando a gente faz 100% para o outro, a gente deixou de viver a nossa vida. E aí, quando a gente chegar no plano espiritual, vão perguntar para a gente assim, o que vocês fizeram da vida de vocês? Como que vocês estão? E se a gente estava frustrado na Terra, se a gente estava depressivo, quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai estar do mesmo jeito. Não vai ter mudança alguma. Porque era aquilo que a gente estava acreditando. Era aquilo que a gente tinha como sentimento. Porque eu vivi o outro, mas eu deixei de viver a mim mesma. Ah, então, Valéria, eu tenho que viver só a mim e deixar o outro. Não, a gente tem que ter um equilíbrio, mas o nosso principal foco somos nós mesmos.
para depois a gente fazer para o outro. E muitas vezes a gente dá essa invertida, a gente faz para o outro e esquece da gente. Aí depois a gente vai se buscar, e aí é onde a gente entra. Eu amo realmente, eu tenho esse amor. É uma pergunta, né, que a gente fica. Essa autoanálise, né, na verdade, a gente se pega fazendo uma autoanálise que você fala, caramba, será mesmo? Ó, será que eu não estou enganada? Será que eu não estou fazendo alguma coisa? Será que tá certo isso? Será mesmo que essa, né? Vamos só parar um pouquinho. Nós estamos aqui numa quarta-feira, véspera de feriado prolongado, e estamos falando de nós mesmos. A gente não está se amando? Uhum. A gente Com certeza. Não está buscando se conhecer. Com certeza. Ó, isso daqui me tocou, mas será que é assim mesmo? Será que eu não estou me questionando? Porque ninguém está... Eu estou vendo o semblante de vocês, ninguém está assim feliz, mas está todo mundo parando, se analisando. Meu Deus, será que eu estou conseguindo me ver? Então, a gente já está despertando esse sentimento dentro de nós. É. A gente está trabalhando a gente mesmo um pouco, né? Esse trabalho vai ser... Pro resto da vida. É eterno, vai ser. É eterno, sempre vai ter uma novidade. novidade. Uma semaninha, um mêsinho. Pro resto da vida, mas 6 meses também. Entendeu? Mas olha, vocês estão desanimados. Não, bora, sem desânimo. Tudo começa a compensar, né? Tudo começa a compensar a respeito, né? Eu acho que assim, vale muito a pena nós refletirmos, mas a reflexão não pode levar à cobrança, à culpa. Calma, eu já iniciei. A Leda sempre fala isso. Eu já estou fazendo. Estou no meu ritmo. E tá perfeito. E é mesmo, ó, se abraça. Eu estou feliz, eu já comecei. Agora, o outro ainda não começou, a gente só não pode cobrar o outro, porque talvez o outro que está do nosso lado nem compreendeu ainda que ele precisa fazer a mesma coisa. Aí não dá para dar esse beliscãozinho, porque ele não está no mesmo tempo que a gente. Ah, mas por quê? Porque cada um tem um ritmo. E muitas vezes, nesse momento, o que a gente quer? Que a gente... eu estou melhorando, eu estou me sentindo melhor comigo mesmo. Eu gostaria que aquele que está do meu lado também estivesse assim. E ele tem um tempo dele, ele tem o despertar dele. Talvez ele vai despertar de uma outra maneira que a gente despertou. Quando a gente descobre algumas coisas que faz bem para a gente quer que aquela pessoa querida, seja lá quem for, também experimente essa boa sensação, né? Também passe por essa coisa. E, às vezes, a pessoa, como a Valéria fala, não está na hora dela ainda, não chegou a hora. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, o Sérgio é espírita. Eu tenho 25 anos de espiritismo, ele deve ter uns 40. Caraca! Uns 40, uns 42, porque ele fez escola de aprendiz do evangelho com 18. Tá? Mas a gente casou na igreja, eu não tinha, eu era católica, não era uma católica fervorosa, né? Sabe quando eu fui aprender sobre o espiritismo? Quando eu perdi o bebê. Eu tive meu primeiro filho, quando eu fui ter o segundo filho, eu perdi o bebê. Aí eu entrei em depressão. Quando eu entrei em depressão, eu tinha que buscar, eu tinha um vazio enorme, que é o que todos nós, quem tem depressão, sente. E aí foi o espiritismo que foi me trazendo, foi me explicando
Não o espiritismo em si, as leis, tudo que rege. Não, ele foi me ensinando a me ver, eu me olhar, eu conseguir me conhecer. Mas foi através de uma dor. Então, assim, não adiantou o Sérgio trazer. Eu tive o meu momento. E é por isso que eu falo, não adianta, sabe? O que adianta é estar do lado, é dar a mão, mas cada um vai ter o seu tempo. Não adianta forçar. Não adianta a gente vir com exemplos, porque muitas vezes, quando a gente dá os nossos próprios exemplos, a pessoa fala assim, vai começar. Uhum. Ela se fecha. Ela se fecha. Não, ela está assim, ó. Vai começar a Ave Maria, que é a lenga-lenga. O sermão. Vai começar o sermão. Vai começar. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá vem. Ah, não, peraí. Não. Lá vem. Você entendeu? E a pessoa vai. Quando ela achar que ela tem que ir, ela vai. Ela vai começar, talvez ela vai ficar conosco dentro do espiritismo? Não. Ela vai para a católica, vai fazer parte dos grupos, vai exemplificar. Perfeito, está tudo certo. Vai ser evangélico, está tudo certo. Ela se conhecendo a si própria, não importa onde ela esteja. Talvez ela não esteja em religião nenhuma, em filosofia nenhuma. Mas ela esteja se buscando. Aí está tudo certo. Nós, veja bem, escolhemos estarmos neste grupo. Estamos aqui fazendo as nossas trocas, os nossos aprendizados. Isso foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi. Quando eu soube que a gente já tinha combinado isso, que isso já tinha sido, né, reservado o tempo de cada um para chegar, para ser nessa época. Eu fiquei tão encantada com isso. Todo um planejamento. Todos nós que estamos aqui não é um acaso. Né? Em determinado momento da nossa preparação, né, de tudo que viveríamos, não é que a gente vai viver 100% também, tá? Olha, vamos agora pegar lá a listinha, vai ser isso. Pode ocorrer, porque vocês têm o livre-arbítrio de vir ou não. Quantas pessoas vieram e foram embora? Não é verdade? É verdade. Sim. É o livre-arbítrio. Quantas estão chegando agora também, né? Tem muitas chegando agora. E serão sempre muito bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Precisamos adoecer para tornar ao equilíbrio e valorizar a saúde e a própria existência. As enfermidades são mensageiras da vida a serviço da própria vida. Tem a missão de restaurar nosso equilíbrio para evitar exatamente a morte. Se você não adoecesse, jamais perceberia os próprios desequilíbrios e não teria meios de corrigi-los. A gente consegue ver quando a gente está desequilibrado? Não. Sim. Ou antes mesmo da gente chegar no desequilíbrio, porque quando a gente chegou no desequilíbrio, já chegamos no ponto máximo. Mas aquilo que vai nos levar ao desequilíbrio, a gente se conhece? Acho que às vezes a gente já começa a perceber que a coisa está saindo do trilho, né? Mas não sabe o que é. Não, mas às vezes a gente tem alguns assuntos nossos, algumas coisas, que a gente sabe que aquilo não é bom. Quando começa aquela conversa, eu já vou me desequilibrar, não vou ficar bem, não quero, não vou ouvir. Algumas coisas a gente já até sabe o que é. Outras é surpresa. Aí vem a doença. Aí chega a doença. A doença como se diz, é um castigo? Não. Não, né? De maneira alguma. É para pensar. Ela só é o acerto para que a gente queime aquela energia que estagnou nos nossos corpos, vamos dizer, no perispírito, no duplo e no físico. A gente precisa queimar, precisa resolver. Aí ela vem, ela traz esse desequilíbrio e a gente vivenciando, cuidando do físico através das medicações, de tudo que a gente tem na Terra, dos outros corpos, através da nossa evolução.
Como que vai só no espiritismo? É aquilo que eu digo, eu volto lá. Não. A gente pode se espiritualizar, a gente pode evoluir de diversas formas. Todas as formas que levam a Deus, que levam à caridade, são formas positivas. Que fazem o bem, não há aquela que é melhor ou mais importante. Todas são. Por isso que existem tantas religiões. Porque alguma vai trazer o acolhimento que aquelas pessoas necessitam. Nós nos encontramos aqui, mas poderíamos ter nos encontrado em outra filosofia. E não teria erro. Seria aquilo que vai trazer a nossa evolução. Tudo bem? Tudo bem. Ficou complicadinho? Não. Não. A enfermidade não é dama de companhia da morte. Por favor, rejeite logo essa ideia da sua mente. Tem gente que fala assim, fiquei doente, eu vou embora. Verdade? Sim. As pessoas que têm câncer, sabe qual é o grande problema dela? Não é vivenciar o câncer, mas são as pessoas que estão... Como assim não vivenciar o câncer? Como? Não é vivenciar. O que a pessoa passa pelo câncer, todo o aprendizado, é uma grande coisa. Mas é escutar e sentir as vibrações que estão ao redor das pessoas que acham que ela vai morrer. Que é uma doença terminal. Enquanto a pessoa que tem câncer luta, está ali, aqueles que estão ao redor, no primeiro sentimento que acontece numa quimio, numa radioterapia, fica com aquele desespero todo. Se você for conversar com pessoas que fazem terapia, que são pacientes oncológicos, eles vão te trazer isso. Por quê? Porque todos veem as doenças, é aquilo que diz, como a dama de companhia da morte. E não existe nenhuma doença que não possa ser curada. Talvez ela não tenha a cura como a gente quer, no físico. Você vai ter que viver tratando. Mas a cura principal é do espírito. É o burilamento desse espírito. É como você enxerga as coisas. Quando a gente está doente, a gente é mais paciente ou impaciente? Impaciente, porque quer se ver logo livre disso. A gente não tem paciência. Quando a gente está doente, a gente vai, saco, quero me livrar logo disso, eu quero melhorar, eu quero voltar à minha vida ativa, eu quero fazer as coisas, e eu estou aqui. Ai, que saco, eu quero melhorar logo. Não melhoro. Faz tudo isso. Tá contra, porque para você dar todas essas ordens, né, que é uma programação, vamos lá, vou fazer uma programação mental que está perfeita. Eu tenho que ter vida, meu corpo tem que andar. E aí, como que você faz para ele andar? Tem que reagir. Você vai reagir, realmente. E aí você reage como? Se transformando, descobrindo o que te levou a essa doença. Aquilo que te fez adoecer. Porque se a gente não buscar isso, a gente vai adoecer de novo. Talvez não a mesma, mas uma próxima, até a gente dificultar todo o nosso organismo. Com certeza. Por isso que eu acho que eu dei essa lição de que paciente tem esse nome para que a gente trabalhe a nossa paciência. E é a paciência do quê? De organizar o porquê que eu estou doente. O que aconteceu comigo? Eu paro, eu começo a refletir. O que tinha o meu coração? Estava magoado, estava triste, estava revoltado, estava querendo tacar o tamanco na cabeça de alguém. Porque a gente tem esses sentimentos. Não é verdade? São menores agora.
A gente já não mata, graças a Deus. Mas a gente ainda sente uma vontade de tacar um tamanco na cabeça de alguém às vezes. E como? E é isso que tá. Às vezes, assim, você fala assim, nossa, como que você fala numa coisa dessa numa conversa? Essa é quando a gente começa a se aceitar, que a gente tem esses sentimentos, mas a gente tem o sentimento, a gente não fez o ato. A gente começa a se resolver. A gente começa a buscar a nossa evolução. Quando a gente esconde da gente, que a gente tem esses sentimentos, essas vontades, não, isso acontece no vizinho, comigo eu não sou assim. A gente está deixando de se conhecer, a gente está deixando de se amar, Glaucia. A gente está se fechando para o amor, porque a gente não se aceita. E todos nós que estamos na Terra, nesse momento, passamos por altos e baixos. Buscamos diariamente estarmos melhor, mais calmos, mais serenos, serenar esse pensamento, buscando a nossa fé. Estamos tentando, mas tem dia que a gente não consegue. E nesse dia que a gente não conseguir, o que a gente faz com a gente? A gente se ama, a gente se perdoa. A gente olha no espelho e fala assim, eu me perdoo. Hoje não deu. Mas amanhã é um outro dia. Eu converso com Deus. Eu peço. Eu preciso de auxílio. Qual é o auxílio que Deus dá? Ele vai resolver os nossos problemas? Ele vai nos dar o quê? Força. Ele vai nos dar energia para que a gente possa passar. Seja eles problemas físicos, sejam eles problemas emocionais, sejam eles problemas espirituais. Ou então pode ser a junção dos três. Nossa, você está com problema. Não, olha o meu aprendizado. Olha quanto aprendizado eu tenho. Mas eu não estou sozinha, porque Deus está comigo. Jesus faz parte, segura nas minhas mãos e Maria está ali. Então está tudo certo. Hoje foi assim, mas amanhã vai ser muito, muito, muito melhor. E se a gente conseguir compreender isso, a gente melhora. Mas se a gente sentar e pensar, ai, olha, tá tudo péssimo, tá tudo horrível, aí a gente vai cada vez mais se envolver nessa atmosfera negativa. Então, bora, levanta, bota o tamanco e vamos viver. Vamos viver, vamos sacudir, olhar as coisas belas. É tão bom ver o sol nascer, ver a beleza está nas pequenas coisas. Né? Nas pequenas coisas, no bom dia sincero, num sorriso, num abraço. A beleza está aí de Deus. Ai, vocês estão muito sérias hoje. Ai, meu Deus do céu. É que a conversa é séria, né? Um assunto que pôs a gente para pensar. Exatamente. Não é? Assim, o assunto é sério? É para refletir? Mas a gente pode levar mais leve. É que no primeiro momento... Parece que a gente tem um impacto, assim, parece que realmente está acontecendo com a gente. Tipo, nossa, o que ela está falando é isso. A gente está passando por isso, eu estou passando por isso. É mesmo, E a cabecinha tá assim, ó. Fervilhando. Vamos tira os pesos. Vamos tirar esse peso. Vamos olhar, olha o caminho, já andamos. Olha quanta coisa nós já andamos. Não vamos ter medo desses sentimentos. Não vamos ter medo das enfermidades, né? Porque vocês pararam e ficaram mais sérios das enfermidades. Elas acontecem para que a gente realmente pare e pense.
né? No nosso equilíbrio, naquilo que a gente, nas nossas escolhas. Mas elas não são um para sempre, né? Elas são realmente uma queima de energia. E quando a gente tem essa mudança, a doença cessa. Porque já não tem mais aprendizado que a gente vai conseguir tirar. A gente já conseguiu. E levar a vida com leveza, com mais alegria, sabe? É bem melhor, é bem mais fácil do que se a gente estiver amargurado, ficar, ó vida, ó azar, ó dor. Tudo for um drama, né? Aí Tudo é um não dá. drama, tudo é difícil, tudo é complicado. Aí não dá, né? Porque a gente vai ter que fazer 2 trabalhos, né? A gente vai ter que fazer, se tivermos vivendo alguma enfermidade, seja ela qual for, física, emocional e espiritual, e ainda vamos ter que trabalhar esse vitimismo todo, né? Todo esse sentimento, né? Oh, meu Deus! Aí não vai dar. Chegou no final do dia, a gente está um caco. Aí não rola. A gente está um caco, tá podre. Não tá legal. Então, assim, o que falta? Vamos embora, levanta, bora lá. Né, Renata? Bora lá. No aprimoramento, eu aprendi que as coisas não são difíceis, elas são trabalhosas. São. Né? Quando a gente coloca difícil, parece que o negócio, né? Lá em cima, né? Impossível de conseguir. Quando a gente fala que é trabalhoso, a gente pode dividir em partes e vai trabalhando cada parte no seu tempo, né? Então, eu aprendi, eu me policio bastante agora quando eu falo. As coisas são trabalhosas. Eu não gosto de usar a palavra problema, eu falo aprendizado. Sim. Desafio. Sabe? Porque a gente desafio do dia. Assim, como que é? Ah, mas isso é psicológico. Gente, é psicológico, porque se a gente vestir essa camisa de que tá difícil. Bom, a gente já conversa muito sobre o nosso pensamento. No nosso pensamento, a gente colocou que tá difícil, não impera. O nosso, olha lá, o Sérgio já voltou, ele ajuda. O meu universitário predileto. Seu universitário. Universitário predileto. O nosso inconsciente, ele não trabalha no não. Não existe o não. Ele não trabalha no negativo. Então, o que acontece? A gente vai vivenciando isso, vamos falar assim, na parte física, na parte espiritual. O que vocês acham que acontece com a gente quando a gente está, ai meu Deus, ai olha o problema. O que vocês acham que ficam do lado da gente? A gente pode ter sofredores que vibram na mesma frequência. A gente pode ter zombeteiros que vão estar brincando com a gente. Então, assim, a gente está abrindo campo para um monte de coisa. E se a gente modificar esse pensamento em palavras, nas nossas atitudes, a gente vai conseguir transformar. Ah, Valéria, é rápido. Não, cada um vai ter o seu tempo. Cada um vai ter o seu tempo. Mas se a gente não der esse passinho, a gente vai estar sempre rodando no mesmo lugar. Que é aquele lugar, sabe? Ai, meu Deus, eu estou precisando de ajuda. Aí Deus fala assim, tô aqui contigo, Valéria. Ah, mas eu estou precisando de ajuda. Tô aqui. Ele está gritando, tô aqui. A gente tem que dar o primeiro passo, gente. E sem medo. Porque a gente é corajoso. É ou não é? Muito. Sim. É ou não é? Porque a gente não faz isso diariamente na nossa vida? Fazemos. Mas a gente tem essa consciência? Não. Não. Não, né? Não. Aí, quando algo acontece assim, que não sai no 100%, que é um aprendizado, a gente acha que está tudo negativo, né?
Nunca. Porque se a gente pegar o nosso dia, analisar o nosso dia desde o início até o final, a gente vai ver quanta coisa positiva a gente fez. E a gente se fixa numa coisa errada que deu, estraga tudo, né? E a gente Estraga vai tudo o resto. E a gente vai vivendo nisso, nessa coisa errada, aquilo vai aumentando, a gente vai conversando, a gente vai fazendo um castelo. E aquilo que é positivo, o nosso sorriso, o amor que a gente recebe, o amor que a gente dá, tudo aquilo de positivo que a gente vivenciou na vida, no nosso dia a dia, a gente não sentiu, porque a gente deu importância a tudo aquilo que a gente viveu de aprendizado, porque faz parte da nossa vida. Então, coragem nós temos, não é verdade? Sim. Verdade, verdade. Bora Só lá, nos né? falta colocar em prática. Nós já colocamos em prática, a gente só precisa acreditar que nós colocamos em prática. Mas nós colocamos. Nós estamos aqui. Olha a nossa coragem de aprender sobre nós mesmos. Aprender a nos amar, a nos aceitar, a nos fortalecer. Nós somos corajosos. Nós enfrentamos os nossos aprendizados. Mas muitas vezes a gente ainda precisa, a gente acredita que seja melhor ficar naquele cantinho mais quietinho. Mas nós já crescemos, nós já evoluímos. É ou não é? Os universitários chegaram, mas eles gostam de nos ouvir, sabia? É verdade. É verdade, não é brincadeira. Regina, melhorou a cabeça, Regina Simões, toda os pensamentos. Tá. Abraça a sua coragem, pelo amor de Deus. O que chamou mais a atenção nesta página para vocês? A mensageira da vida. Essa parte do medo mesmo, né? Me chamou bastante atenção essa parte do medo, desse desconhecido. A gente acaba colocando nome pelo que a gente não conhece, porque a gente não conhece. Então a gente fala, é medo, eu tenho medo disso. Mas aí a pessoa fala, mas por que você tem medo? Ah, eu tenho medo. Simples assim. E assim, né? E muitas vezes a gente não consegue explicar o porquê, né? Exatamente. E aí a pessoa fala, continua insistindo, mas por que você tem medo? Aí eu falo, eu não sei, eu só sei que eu tenho medo. É isso. Aí se tivesse naquela época, deixa eu ver, acho que é do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí você fala, nossa, você é da época do Castelo Rá-Tim-Bum. Meu filho é. Eu não. Eu já tinha filho, mas que fala assim, como é que é? Porque o Zequinha que fazia a pergunta, né? Por que sim? Por que é tal coisa? Porque sim, Zequinha. Aí não, tudo tem uma explicação, mas a gente não explica o medo, né? A gente sente ele. E esse sentir é que faz muitas vezes a gente perder todo esse nosso equilíbrio, a gente tentar compreender. O que a gente pode tentar fazer é um exercício assim. Quando eu estiver sentindo este medo, qual é o sentimento que vem? Qual é o pensamento que vem? Para que a gente consiga buscar uma lógica. E aí, a gente buscando uma lógica, a gente vai compreender. Compreendendo o medo, a gente sabe que ele é uma coisa que não é real, e sim que a gente pode transformar. Mas que a gente pode trabalhar muito, 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 muito mesmo dentro de nós, é a nossa coragem. Porque voltando lá,
Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Eu tenho esse medo, mas eu não vou ficar paralisado, eu vou fazer o que eu preciso fazer claramente, gente, com muito discernimento, com muito cuidado, porque existe um leque enorme de coisas, né? A gente parar, analisar e realmente, mas ter a coragem para fazer e não ficar paralisado, parado. Ó, e vamos lembrar da historinha aqui, né? Que ele conta. Jesus andou sobre as águas do mar. Pedro, seu discípulo, que presenciava a cena, tocado de admiração, também desejou fazer o mesmo. Jesus o convida para também andar sobre as águas. Pedro tenta, desce do barco e dá alguns passos ao encontro do mestre. Mas quando veio o vento forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Jesus o salva, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Se a gente não duvidar que a gente tem coragem, que nós somos corajosos, o vento vai passar, vai ser forte, mas nós estamos ali, fortalecidos nessa fé, nessa coragem, nessa esperança. O vento forte vem para todos. É o aprendizado que temos nesta encarnação. Mas nós podemos passar por isso, porque a gente não está só. Em momento nenhum nós estamos só. Nós sempre temos a espiritualidade amiga. A partir do momento que a gente se abre para ela, ela sempre está conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Eles sempre estão conosco. E tenho certeza, é só a gente parar essa noite, refletir naqueles momentos que foram de aprendizados grandes para nós, que a gente vai relembrar que a gente não estava sozinho. Que eles estavam segurando em nossas mãos. Com certeza. A gente não tinha chegado no meio do caminho. Senão nós não estaríamos aqui. Né? Exatamente. Tínhamos parado lá atrás. Só lembra daquele texto Pegadas na Areia, né? Para começar, tem que dar o primeiro passo. Para ter coragem, tem que dar o primeiro passo. E aí vão ter empecilhos, vão ter, né, no caminho? Vão. Isso é óbvio, até porque estamos no mundo de provas e expiações. Então, empecilhos vão ter, mas se a gente tiver coragem para dar o primeiro passo, esses empecilhos vão ficando tão pequenininhos que a gente vai olhar para eles, e falar: nossa, é isso? O principal dessa noite, vamos lá. Como que está o coração de cada um? Repleto de coragem? Sim. Com certeza. Bastante coisa. Com certeza. Vamos lá? Abraçar o nosso dia a dia, abraçar o nosso amanhã, o nosso final de noite, com uma alegria imensa de estarmos encarnados, aprendendo uns com os outros. Aprendendo, porque nós aprendemos diariamente. Então, vamos fazer uma vibração diferente. Eu vou fazer, né? E eu faço um convite. Vocês gostariam de fazer as vibrações junto comigo? E aí eu falaria assim: abram seus microfones e façam uma vibração, aquela que vier na mente de vocês. Pode ser? Eu falo até o nome de vocês para que não fique um atropelando o outro. Pode ser assim?
Pode? Os universitários chegaram, mas eles não mordem, eles são muito bonzinhos. Eles são muito bonzinhos, são os meninos, umas meninas muito amorosas. Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos agradecer. Agradecer muito, uma gratidão imensa, que nos traz até uma emoção de estarmos juntos nesta noite, unidos a toda essa espiritualidade. E nós vibramos intensamente pela terra, pela paz na terra, envolvendo a cada cantinho da terra, onde há fome, onde há dor, onde há violência, onde há doença. Que nesse momento o manto de Jesus e de Maria envolva a cada irmão que sofre, tocando o seu coração, despertando e expandindo a sua fé, expandindo esse amor que há dentro de cada um de nós e desses nossos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Vibremos por todos os hospitais, envolvendo todos aqueles que estão acamados, nas UTIs, nas camas, nas enfermarias, que eles recebam toda esta energia de amor, de fé, de muita esperança. Nós vamos envolvendo a Leda para que traga a vibração. Vamos vibrar agora com muito carinho por todos nós que nos reunimos toda quarta-feira para um aprendizado de carinho, de amor, aprendendo a lidar com nós mesmos. Vamos vibrar para que possamos cada vez mais estar mais unidos e com mais vontade de aprender sobre a espiritualidade amiga. A Naira, dona Nair. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão passando por esses momentos, esses países, guerras, né? Por todas as crianças, as mães com as crianças, os que perderam seus filhos nas guerras, por esses soldados também, por todos, meu Pai, para que tenha muita paz, muito amor nesse país, em todos os países também, entre os homens. Que assim seja. Que assim seja. Marília. Vibrar e agradecer todos os dias a oportunidade que nos foi dada de acordar todos os dias, de poder recomeçar de uma nova fase, ou então de poder dar continuidade a um trabalho que foi pausado para dar continuidade no dia seguinte e fazer melhor do que foi antes. Regina Simões. Oi. Vamos vibrar. Obrigada, quero agradecer por estar aqui com vocês essa noite. Vibrar por você, Valéria, por essa aula maravilhosa. Vibrar pelas famílias, pelos jovens, que precisa tanto de luz, tantos perdidos, que precisa se achar.
Vamos vibrar por eles, pelo nosso país, por todos. Obrigada. Renata. Vamos vibrar pelos nossos lares, que o lar de cada um de nós seja envolvido com muita luz, com muita paz, muita harmonia, que essas vibrações se estendam aos nossos familiares, envolvidos em muita amorosidade. Glaucia. Está fechado o seu microfone, Glaucia. Terra pelos países do então, fome pelo país e pelos nossos e para que os nossos aprendizados diminuam os nossos medos, para que a gente consiga uma melhor evolução. Dona Isaura. Vamos vibrar por todos aqueles pais que estão na fila da adoção, que consigam logo pegar uma criança para adotar. Graças a Deus. Silviane. Vibramos por todos os irmãos necessitados, desamparados, desempregados que passam por esses momentos difíceis. Tereza Cristina. Que a paz do Mestre nos envolva, não só essa noite, mas em todos os dias, enquanto estivermos nessa ciranda terrena. Que a nossa noite seja de paz, repleta de amor para nós e nossas famílias. Graças a Deus. Solange. Vamos vibrar por todas as pessoas que estejam passando por dificuldades, sejam elas quais forem, que elas possam ser envolvidas em muito amor, fortalecimento e equilíbrio. Graças a Deus. Andréa. Ana Paula Cunha. Vamos vibrar para que a nossa fé seja cada vez maior, fazendo com que a nossa coragem aumente cada vez mais e assim diminua cada vez mais os nossos medos e temores. Que assim seja. Marcelo. Maria Elisa. Vamos vibrar pela nossa conscientização de valorizar nossa saúde física, espiritual e mental. Ana Paula. Todas as pessoas em situação de rua, por todos os animais abandonados, todas aquelas pessoas que são invisíveis no meio de uma multidão. E com todas essas vibrações de e amor. que tem um propósito na vida também, para se erguer e seguir em frente. Com todas essas vibrações de muito amor possam ser recolhidas pelo plano espiritual, levadas a cada pessoa que foi mencionada, e nós vamos mentalizando no nosso lar
repleto dessa chuva azul prateado, o abraço de Jesus, que nos abençoa nesse momento, em bênçãos de fé, de esperança e de muita harmonia. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, não somente nessa noite, mas para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, me trouxe uma emoção muito forte mesmo, por essas vibrações, por vocês terem aceitado esse convite de estarmos juntos. E a emoção é porque nós, juntos, somos muito melhores e muito mais fortes. Juntos, nós podemos andar, aprender e se fortalecer. Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigada por toda a atenção. Tenham um lindo final de semana. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, Obrigada, obrigada. Boa Valéria. noite. Bom feriado. Bom feriado para vocês, gente. Boa noite.